Mas o que que você atribui? Você comentou novamente sobre pai e mãe, eu vou puxar de novo para a questão de família. O que que você atribui essa parte do, vamos dizer assim, da falta de valores, né? Porque não adianta você tá lá como um gestor, ter uma equipe para liderar, você não ser o exemplo, vamos dizer assim. Às vezes, será que não está faltando um pouco de valores humanos? Será que não está a Certo? base lá na parte da educação quando a gente era criança? Será que ali não foi falho para chegar hoje, nós como adultos, a gente está tendo que reaprender, porque daí da faculdade só o curso na faculdade não ensina esse tipo de coisa, a gente tem que buscar cursos, né, um MBA, como eu vi o seu de gestão e tudo mais. Mas será que alguns profissionais não estão com uma lacuna, está faltando uma coisa lá na educação infantil? Olha, pode ser que sim, acho que sim, tá? Aliás, eu entendo que sim, mas também a gente não pode, nas organizações, pensar que as pessoas vêm prontas. Uhum. Cabe também à organização, dentro do que obviamente lhe compete, também formar e educar. Dou exemplos. Uhum. A gente espera, obviamente, que se tenha, aliás, competência técnica em determinado assunto, formação em determinado assunto, especialização em determinado assunto, mas a gente também não diz qual é o comportamento que a gente espera dessas pessoas para conduzir Uhum. determinado assunto. Às vezes, um determinado projeto, com suas respectivas características, a forma com que você transmite isso pode colocar tudo a perder. Porque, muitas vezes, não, a maior parte das vezes, sempre está envolvido um jogo de negociação, entre inclusive jogo de poder, a forma com que você transmite tudo isso. Então, sim, tem a componente de valores que vem da base familiar. Quando é índole, aí a gente, né, meu entendimento, tem pessoas que pensam um pouco diferente, meu entendimento é que não cabe às organizações consertar, né? Acho que a gente tem que entender que a pessoa está entrando para jogar junto, né? Uhum. E se eventualmente não jogar, tem que ser removida desse jogo. O ambiente Infelizmente, o jogo é espelha, né? este. Uhum. O ambiente espelha, o sistema expurga, como eu costumo dizer, mas não tem jeito. Agora, as organizações também precisam dizer como essas pessoas precisam atuar, e principalmente na base. O que se percebe é que pessoas de nível de entrada, vamos falar aqui no Brasil, por exemplo, de aprendizes, né, dos interns, os estagiários, às vezes a gente quer olhar da melhor, supostamente a melhor escola do mercado, a melhor formação, mas a gente não exigiu ou não conferiu qual é o comportamento dessa pessoa, né? Uhum. Um simples fato, uma simples entrevista, como é que ela se comporta, por exemplo, com aquela pessoa que não vai, em tese, mudar em nada a vida dela, pessoas de base, pessoas simples, né, desde a pessoa da limpeza, do porteiro, enfim, a gente às vezes não olha esse tipo de coisa. E muitas mensagens já são deixadas ali, Opa. né, de comportamentos Opa. arrogantes, comportamentos que eh, não vão contribuir com a organização. Então, cabe-se à empresa também se atentar a isso. Ela não pode confiar e partir do pressuposto que essas pessoas já vêm bem informadinhas de casa. Você vê, lembra daquela situação de que para alguns cargos os candidatos são convidados a almoçar juntos Almoçar. com os Uhum. gestores, e aí Uhum. naquele momento você percebe é passado uma série de informações sobre a pessoa, sobre o que ela é na casa dela, né? Uhum. Porque no momento Uhum. de descontração ali, se alimentando, às vezes você baixa a guarda, né? Sim. E as coisas aparecem, e você aparece de verdade, né? A pessoa vai aparecer de verdade. Teve Eu até um. confesso, eu já perdi esse hábito de fazer na empresa. Agora tudo fora já e tem revelado muita coisa. Teve uma época, a gente ainda estava no Brasil, que rolou um vídeo, não sei dizer se foi uma produção para poder usar isso como tipo um alerta ou realmente ele foi factível, mas teve um vídeo que ele fazia assim, era sobre uma entrevista de emprego e as câmeras estavam filmando desde a hora do portão, assim, quando a pessoa pisava
do Entrava no portão. prédio. Então, assim, aí tinha um papel jogado no gramado, o tapete virado na porta da entrada, um lixo, não sei, aí assim, eu não vou lembrar de tudo, né? Mas eram 4 ou 5 situações ao longo daquele caminho, até chegada na sala da entrevista, que iam fazer toda a diferença. E aí, a história é bem legal, claro, tem todo um enredo, mas a contratação ela foi decidida não no perfil, somente no perfil técnico, ela foi decidida nas atitudes para fora. E isso me marcou muito, e marcou para minha vida, assim, porque eu levei aquilo profissionalmente. Então, mas baseado no que o Bressan está falando, por exemplo, ok, você já consegue escolher um perfil mais abrangente, né? Você já consegue analisar muito mais daquela pessoa, daquele candidato. Só que, mais uma vez, você vai escolher talvez aquele pronto. Então. Aquele cara pronto. E aí o Bressan comentou ali. Como é que fica o que você talvez poderia formar? O diamante bruto? Você poderia formar uma pessoa também. Como que funciona, Bressan, na tua opinião, hoje em dia, o que as empresas estão fazendo no Brasil, de modo geral, ou no que você tem experiência? Como que é o procedimento nesse sentido? Por exemplo, uma parte a gente prefere treinar, outra parte eu prefiro já contratar já com um maior perfil, né, já mais enquadrado no perfil da vaga, no perfil do que a empresa espera como cultura, ou isso vai depender do cargo, vai depender da idade, depender da situação? O que isso influi? O que você pensa sobre isso? Olha, eu vejo que a gente tem um mix de tudo um pouco, mas o que eu tenho percebido, e conversando com muitas pessoas, inclusive outros executivos de RH, enfim, é que é notório de que truculência, de que problemas comportamentais estão sendo evitados nas organizações a todo e qualquer custo, né? De fazer o código de ética das organizações efetivamente valer mais do que o papel. Sim. Porque, no fim do dia, isso é grande verdade, é que as pessoas não deixam organizações, elas deixam chefes. Sim. Se você tem um ambiente que você gosta, um ambiente que você é acolhido, que um ambiente que você é desafiado e quando atinge o resultado é celebrado e quando não atinge é apoiado para que atinja, as pessoas tendem a permanecer, porque é um ambiente que te acolhe. As pessoas, o ser humano, no fim do dia, ele, por mais da sua formação, né, a gente volta quase ao início da nossa conversa aqui, seja ele técnico ou não técnico, e principalmente agora do escopo aqui da nossa conversa, né, de uma pessoa essencialmente técnica, que às vezes é negligenciado seus sentimentos, no fim do dia ele é um ser humano como qualquer um outro. E aí, no final do dia, negligenciar tudo isso é um grande pecado. Então, as organizações estão entendendo que é preciso estar muito atento a questões comportamentais, tá? Eu mesmo, na minha experiência, nunca demiti, nem vi ninguém ser demitido por incompetências técnicas, mas todas elas por incompetências comportamentais. Sejam elas que, infelizmente, tentaram ser corrigidas e assim não puderam ser feitas, não puderam ser materializadas, tentou-se, né, no fim do dia, ou, inclusive, e isso também volta aqui a um ponto bastante importante, é que cabe à liderança se posicionar. Um dos papéis, e principalmente na primeira liderança, isso é extremamente complexo, até que ponto, até onde eu posso chegar, Isso. né? E de uma forma bastante simplificada, você tem que chegar no limite de identificar e solucionar um problema, e não atacar um defeito, né? Ou seja, ao invés de falar você faz tal coisa, olha, isso foi feito de tal maneira que não deveria ser feito assim, deveria ter sido feito de outro modo. Explicar como também deveria ser feito. Dado o exemplo, dada a materialidade, se a pessoa efetivamente não repetir, aí já é um problema, ou de conduta ou de entendimento, isso precisa ser checado, né? Se for de conduta, infelizmente a condução, aí não tem muito jeito que se fazer, a pessoa vai ter que, né, deixar a organização. Agora, se é um problema de treinamento, de capacitação, é possível orientar. Com comunicação a gente vence muita coisa, né? Mas a liderança inevitavelmente precisa se posicionar, e principalmente, repito,
No primeiro cargo de liderança, isso é muito dramático. A pessoa não consegue calibrar até onde ela pode chegar. Quem tem mais tino para isso, consegue levar. Quem não tem, pode errar na mão, ou para mais ou para menos, porque geralmente não tem essa formação.